Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Espero e desejo que todos vocês estejam bem e com saúde. Na nossa aula de hoje, estudaremos sobre equações biquadradas. Denomina-se equação biquadrada, na incógnita x, toda equação da forma ax² mais bx² mais c igual a zero, em que a, b e c são números reais e o valor do coeficiente a deve ser diferente de zero. Então, a equação biquadrada é uma equação de quarto grau. Exemplos de equações biquadradas. x² menos 10x² mais 9 igual a zero é uma equação biquadrada completa, porque tem os três coeficientes. x² menos 5x² mais 4 igual a zero também é uma equação biquadrada completa. Apresenta os três coeficientes. Aqui o coeficiente A vale 1, o B vale menos 5 e o C vale 4. Nós temos aqui também duas equações biquadradas incompletas, com ausência de coeficientes. 9x² menos 6x² igual a zero. Nessa daqui eu não tenho coeficiente C. 16x² menos 2 igual a zero. Também é uma equação do quarto grau, né? Incompleta. Agora, como se resolve uma equação biquadrada? Como resolver uma equação biquadrada? Primeiro, é necessário substituir o x² por uma incógnita, eu chamei de y, tá? E eu elevei ao quadrado. Então, x² eu vou substituir por y ao quadrado. E o x² eu vou substituir por y. Por quê? Porque não existe uma fórmula específica para resolver uma equação de quarto grau. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é reescrever a equação. Reescrevendo essa equação, ela vai deixar de ser uma equação do quarto grau e passará a ser uma equação do segundo grau, e você vai utilizar as fórmulas já conhecidas, que é a fórmula de delta, para você achar o discriminante, né? Que ele pode ser positivo, negativo ou igual a zero, e a fórmula de Bhaskara, que ao utilizá-la você encontra as raízes, as soluções de uma equação. Depois que você encontrar as raízes da equação do segundo grau, você não para por aí. Agora você vai precisar encontrar as raízes da equação biquadrada. Então, para encontrar o conjunto solução da equação biquadrada, basta colocar as raízes encontradas na equação do segundo grau dentro do radical e calcular as possíveis raízes da equação biquadrada. Então, eu vou fazer com vocês agora dois exemplos para vocês entenderem melhor esses três passos para resolver uma equação biquadrada. Exemplo: determine o conjunto solução das equações biquadradas. Eu coloquei aqui uma equação representando a letra A. x² menos 10x² mais 9 igual a zero. Observe que aqui eu tenho uma equação de quarto grau, x². Eu vou mudar a incógnita. Eu vou fazer uma mudança na estrutura da equação. Então, eu vou chamar x² de y² e o x² eu vou chamar de y.
Qual é o objetivo dessa mudança? Reescrever a equação para ela se tornar uma equação do segundo grau e utilizar as fórmulas que nós já aprendemos, que é a fórmula de delta e a fórmula de Bhaskara. Então, eu reescrevi, ó, y² menos 10y mais 9 é igual a 0. Eu tenho aqui uma equação do segundo grau. Identifico os coeficientes, o A vale 1, o B vale menos 10 e o C vale 9. Primeira fórmula a utilizar é a fórmula de delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Substituindo na fórmula, o B ele vale menos 10. Menos 10 ao quadrado menos 4 vezes o A que vale 1 vezes o C que vale 9. Menos 10 ao quadrado vai dar 100. Menos 4 vezes 1 vezes 9 dá menos 36. 100 menos 36 dá 64. Então, delta deu um número positivo, vou utilizar a fórmula de Bhaskara. Para encontrar as raízes, utilizamos a fórmula de Bhaskara. Y é igual a menos B, chamei de Y porque eu reescrevi a equação, tá? Menos B, mais ou menos a raiz quadrada de delta e dividido por 2A. Ao substituir, eu tenho Y é igual a menos B, então vai ficar menos 10, mais ou menos a raiz quadrada de 64, sobre 2 vezes A, que vale 1. Então, o Y vai ser igual a 10, mais ou menos 8, que a raiz quadrada de 64 é 8, dividido por 2. Agora, eu vou diferenciar uma solução da outra. Eu coloquei o Y com um tracinho em cima, Y1. Vai ser igual a 10 mais 8, 18. Dividido por 2 dá 9. E Y2, 10 tira 8, 2. Dividido por 2 dá 1. Achei as raízes da equação do segundo grau. Só que não para por aí. Agora eu preciso descobrir as raízes da equação biquadrada. Então, as do segundo grau é 9 e 1. Para eu encontrar as raízes da equação biquadrada, eu vou voltar à letra da equação biquadrada, que é o x ao quadrado. O x ao quadrado, ele não vale o y, ele não é igual ao y. Eu não achei o y1 e o y2, eu vou agora achar as raízes de novo das equações do segundo grau. Então, o x2, ele vale 9. A raiz quadrada de 9 é 3, mas eu sempre uso, antes da raiz quadrada, o mais ou menos. Então, vai ficar mais ou menos a raiz quadrada de 9, que é igual a mais ou menos 3. E o meu y2, ele vale 1. Então, o x ao quadrado, ele também é igual a 1. O x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1. O x vai ser igual a mais ou menos 1. Então, o conjunto solução da equação biquadrada é menos 3, mais 3, menos 1 e mais 1. Então, a equação biquadrada, ela pode ter, no máximo, 4 soluções. A equação do segundo grau, ela pode ter, no máximo, 2 soluções. A biquadrada, como o expoente é de quarto grau, ela pode ter 4 soluções. E para achar as soluções da equação biquadrada, a gente precisa primeiro fazer essa mudança da variável, tá? Muda a equação, resolve normalmente usando delta e Bhaskara,
Acha as raízes da equação do segundo grau. Depois, coloca novamente essas raízes que você encontrou na equação do segundo grau dentro do radical. Colocando dentro do radical, você vai encontrar as possíveis raízes da equação biquadrada. Vamos fazer mais um exemplo. Letra B. X à quarta menos 3x ao quadrado menos 4 é igual a zero. Primeira coisa, vou fazer a mudança da variável, a mudança da incógnita, a mudança da letra. Com que objetivo? A equação do quarto grau vai ser reescrita como uma equação do segundo grau. Então, eu vou chamar o x à quarta de y quadrado. Vou chamar o x ao quadrado de y. Então, reescrevendo, y quadrado menos 3y menos 4 é igual a zero. Escrevi a equação do segundo grau. Identifico os coeficientes. O A vale 1, o B vale menos 3 e o C vale menos 4. Após essa identificação, vamos utilizar a fórmula de delta. O valor de delta que define se a equação tem solução ou não. Então, usando a fórmula de delta, que é b ao quadrado menos 4ac, vamos substituir os coeficientes. O b vale menos 3. Menos 3 ao quadrado dá 9. Menos 4 da fórmula, vezes o a, que é 1, vezes o c, que vale menos 4. Menos 4 vezes 1 vezes menos 4 dá mais 16. 9 mais 16 dá 25. Delta deu positivo. Vou usar agora a fórmula de Bhaskara. A fórmula de Bhaskara é igual. Chamei a variável de y, tá? Menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Substituindo os coeficientes na fórmula. Menos 3, mais ou menos a raiz quadrada de 25 sobre 2 vezes 1. Menos com menos dá mais 3. Raiz quadrada de 25, 5. Então, eu tenho 3 mais ou menos o 5 sobre 2. Diferenciando uma solução da outra. y1 vai ser igual a 3 mais 5, que dá 8. Dividido por 2 dá 4. y2, 3 menos 5 dá menos 2. Dividido por 2 dá menos 1. Eu encontrei aqui a solução da equação do segundo grau. Então, eu tenho aqui as raízes da equação do segundo grau. Agora, eu vou encontrar as raízes da equação biquadrada. Então, eu vou colocar o 4 dentro do radical e o menos 1 dentro do radical. Para quê? Para descobrir o conjunto solução da equação biquadrada. Agora encontraremos as raízes da equação biquadrada. Como eu chamei o x ao quadrado de y, eu tenho o y valendo 4, que é o y1, e o y2 valendo menos 1. Então, eu vou encontrar agora as raízes do 4. X ao quadrado é igual a 4. X vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4. Então, o x vai ser igual a mais ou menos 2. Já achei duas soluções aqui da biquadrada. Agora, eu vou chamar o x ao quadrado de menos 1. O x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 1. Tem solução raiz quadrada de número negativo? Não tem. Logo, não existe raiz quadrada de número negativo no conjunto dos números reais.
Agora eu te pergunto, quem é o conjunto solução da equação biquadrada? É o número menos 2 e o número 2, tá? Então, para você descobrir o conjunto solução da equação biquadrada, primeiro, faça a mudança da variável. Muda a estrutura da equação, para a equação deixar de ser do quarto grau e passar a ser uma equação do segundo grau. Com que objetivo? Para usar a fórmula de delta e de Bhaskara. Por quê? Porque não existe uma fórmula específica para resolver uma equação de quarto grau, tá? Usa a fórmula de delta e Bhaskara, acha as raízes. Após encontrar as raízes, volta a colocar esses números dentro do radical e achando assim a solução da equação biquadrada, tá? Fiquem com Deus. Espero que tenham entendido. Qualquer coisa, estou à disposição para ajudá-los.